sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós continuamos a falar sobre os principais crimes cometidos durante a pandemia da Covid-19. Se você não assistiu o programa anterior, nós fizemos uma introdução, vai lá no nosso canal do YouTube, baixa lá e assiste, é curtinho, são 2 blocos de 9 minutos, você vai assistir que não vai nem perceber. E agora, neste programa, nós continuamos com esse tema, com o professor Dr. Vinícius Canezinha, ele é professor do curso de Direito da Unifil, ele é advogado criminalista, e neste programa especificamente nós vamos falar da violência doméstica. É isso, professor Vinícius? Perfeito, Danilo, muito obrigado. Daremos continuidade às nossas discussões e começaremos a falar dos crimes, a começar pela violência doméstica e familiar. Pois é, violência doméstica e familiar. O que você tem para dizer para a gente em relação a os principais pontos assim mesmo, sabe? O que é esse crime, como que ele é caracterizado, para quem está nos assistindo, ou seja, o que é um crime de violência doméstica, né? E como que pode ser feita a denúncia, como que as pessoas podem perceber que esse crime aconteceu. Às vezes tem que ser a pessoa que sofre, que tem que fazer o boletim de ocorrência, ou pode haver uma denúncia de terceiro, enfim, como é que funciona isso? Danilo, esse é um tema importante e que, lamentavelmente, nós seguimos tendo muito problema e dificuldade em lidar de maneira adequada com isso. Até, e vamos comentar ainda hoje, a nossa legislação ela vem sempre alterando com relação a isso e tivemos alterações agora recentes, então temos muito a conversar. Mas, basicamente, quando nós falamos de crimes neste contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nós estamos designando práticas delitivas que podem ser diversas. Pode ser crime de lesão corporal, pode ser crime de ameaça, crimes de injúria, difamação, calúnia, enfim. Mas tudo que praticado dentro do âmbito doméstico. Perfeito. Do familiar. O que é praticado dentro daquele relacionamento familiar e doméstico. Ou seja, com a vítima não só a questão mulher. da Lei Maria da Penha, mas a questão que envolve outros crimes que poderiam ocorrer dentro do âmbito familiar. Exato, né? Até porque a Lei Maria da Penha ela não traz crimes específicos, apesar de ter uma ou outra modalidade para a mulher. Ela é uma complementação aos crimes, por exemplo, do Código Penal. O crime de lesão corporal, que vamos falar mais tarde, ele tem uma modalidade quando ocorrida no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher. E a denúncia que você perguntou é importantíssimo que nos primeiros sinais, ou ainda que se fale, e muitos veem como um tabu na violência psicológica, na violência moral, mas são formas de violência. Então, existindo alguma forma de violência, é importante que a vítima procure a autoridade. Inclusive, até durante a pandemia, tivemos desenvolvimento de aplicativos de celular que permitem aumentou comunicação. esse tipo de denúncia, ou seja, as vítimas foram mais atrás, porque uma coisa, eu fico imaginando assim, né? Nós somos homens, então dificilmente a gente sofre a questão da violência em si. Mas imagina um homem praticando a violência contra a sua mulher, né? Antes da pandemia, a mulher quase às vezes não via, ou poderia tentar se esquivar de ver esse marido, enfim, e tentar manter aquela situação de fachada. Mas quando veio a pandemia, que as pessoas não puderam sair das suas casas, isso deve ter sido um caos, né? Você imagina a mulher tendo que, às vezes, apanhando todo dia, ou sofrendo pressão todo dia, ou sendo xingada todo dia. Então, quer dizer, deve ter se tornado algo que já deveria ter sido denunciado, né? Perfeito. E agora se tornou insustentável, Sim. né? Porque aí correndo o risco até de ser assassinada mesmo, Com né? certeza. Feminicídio, que é algo que ficou também popularmente conhecido, tivemos números de aumentos, e eu trouxe uns dados só para ilustrar esse seu ponto, Danilo. Estou falando de dados do período inicial, uma semana até um mês do início da pandemia. Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, aumento de 50% de violência doméstica no primeiro final de semana após as restrições da pandemia. Nossa. Um final de semana. Um final de semana. O estado do Paraná, tivemos um aumento de 15% dos registros atendidos pela Polícia Militar, também já no primeiro final de semana. Ou seja, foi um impacto imediato. Pois é uma vergonha, né? A gente está numa sociedade em que ainda ocorre esse tipo de situação, né?
de agressão, enfim, e é triste. É lamentável. É um dado realmente. É lamentável, Danilo. O nosso legislador tem se atentado a esse problema e tem realizado algumas alterações na legislação de modo a tornar mais rigoroso o combate a crimes relacionados à violência doméstica e familiar. Só que não basta alteração na legislação, é necessária uma alteração também cultural, sim, educacional, para ter efetiva mudança. A gente sabe que as pessoas, nós erramos de modo geral, mas acho que a gente precisa ter consciência de que esse tipo de coisa precisa ser alterado, né? Modificado mesmo na própria sociedade. Com certeza. E eu queria saber o seguinte, a gente vai falar mais sobre isso, vai ter o bloco seguinte todo, mas surgiu algum novo crime dentro da questão da violência doméstica ou familiar? Perfeito. Nós tivemos recentes alterações, Danilo, no Código Penal que incluíram crimes relacionados a esse contexto. Vou primeiro expor aqui essas alterações e no bloco seguinte nós podemos aprofundar um pouquinho nelas. Primeiro deles é o chamado crime de perseguição ou stalking, que foi incluído no Código Penal próximo ao crime de ameaça. Houve também uma alteração no crime de lesão corporal, para abranger uma espécie de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, com uma pena mais elevada. E também foi criado um crime de violência psicológica contra a mulher, reiterando que não se trata apenas de violência física. A violência psicológica, agora principalmente, também é criminalizada. É os xingamentos, aquelas palavras duras, ou seja, você querer inferiorizar, no caso, a mulher. E esses crimes foram em relação à mulher mesmo, ou seja, a mulher praticar em relação ao homem também teve alguma consequência em relação a isso? Acho que é mais difícil, né? Sim, mas o foco dessas alterações foram os crimes praticados em violência doméstica e familiar contra a mulher. O crime de perseguição, por exemplo, que eu comentei há pouco, ele não tem esse requisito necessário. Pode ser praticado por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. O detalhe foi que quando é feito contra a mulher em razão das condições do sexo feminino, o legislador previu uma pena mais alta. E só para eu pontuar, Danilo, a violência psicológica, enquanto classificação de violência, ela abrange, sim, comportamentos que eventualmente envolvam xingamentos e agressões verbais. Só que o crime de violência psicológica, como temos hoje, não é necessariamente o xingamento. Porque o xingamento em si vai poder configurar um crime contra a honra. Muito provavelmente uma injúria. Tá? Tem essa distinção aqui que passou a existir agora com esse novo tipo penal. Então, na verdade, a vítima, para saber que ela vai ter que conversar com o advogado antes. Olha, por isso tem que levar a autoridade policial. Doutor, está acontecendo isso, ir lá na polícia e falar, olha, ele está fazendo isso, aí eles vão enquadrar corretamente no crime. Com certeza. Esperamos que não precise passar por isso, né? E o importante é levar as informações todas para as autoridades competentes. Muito bom. Pessoal, nós vamos fazer o nosso intervalinho. A gente vai voltar no próximo bloco falando mais sobre a questão do crime de violência doméstica e familiar. E o professor Vinícius vai esclarecer mais esses crimes, essas alterações que nós tivemos. Não saia daí, a gente volta já. Nós estamos falando sobre os principais crimes ocorridos na pandemia do coronavírus, né, da Covid-19, mas nesse programa específico nós estamos falando dos crimes ligados à violência doméstica e familiar. E o professor Dr. Vinícius está aqui esclarecendo para a gente que no bloco anterior, professor Vinícius, você falou que nós tivemos novos crimes, né, nós tivemos alteração na legislação. E um desses crimes que surgiram, que foram criados pela legislação, foi o crime de perseguição, ou stalking. Exatamente. Né? Quando que caracteriza esse crime? Que crime é esse? Como é que é a punição? Perfeito. Essa foi uma inovação no nosso Código Penal, é um crime previsto numa modalidade semelhante ao crime de ameaça. E ao contrário do que pode parecer, Danilo, não é necessariamente aquela situação clássica de a pessoa estar no encalce físico da outra, né? Estar andando, igual a polícia perseguindo o bandido. Exatamente. Não é só isso que pode caracterizar. Pode caracterizar, mas não só. Pode, mas outros comportamentos também. Entendi. A estrutura do crime é o perseguir alguém de maneira reiterada e por qualquer forma, desde que consista em ameaça à integridade física ou psicológica, que consiste em restrição da capacidade de locomoção, ou se de qualquer forma invadir ou perturbar a esfera de liberdade
da vítima ou a sua privacidade. Então, ele é um crime bastante amplo da forma como está colocado no Código Penal. É possível esse crime ser caracterizado por uma perseguição por redes sociais. Acredito que sim, Danilo. Inclusive, o que é relativamente comum, a prática que muitas pessoas têm de seguir o perfil das pessoas, não apenas seguir o que é absolutamente normal, mas encaminhar mensagens no privado ou comentários em postagens com tom às vezes ameaçador, com tom às vezes ofensivo, e é muito importante perceber. Esse crime pode ser caracterizado por qualquer pessoa. Se for no âmbito da violência doméstica, familiar, aumenta a pena. Exatamente. Esse crime em si não tem uma necessária vinculação com violência doméstica. Entendi. Pode ser praticado por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. O detalhe dele é que ele não vai ocorrer, não vai se caracterizar com apenas um único ato. Entendi. O crime é o perseguir em caráter reiterado. Ou seja, demanda uma pluralidade de atos. Várias vezes. Várias. E a pena dele, na forma simples, contra qualquer pessoa, é uma pena de 6 meses a 2 anos. Portanto, esse é um crime que vai ser processado no juizado especial criminal. Que daria para fazer acordo, no caso. Exato. Existem lá as possibilidades de conciliação, de transação penal, que pode implicar num pagamento de valor, na prestação de serviços. Tudo isso está. E se for contra a mulher, ele aumenta. Exatamente. No caso, dentro do ambiente doméstico. Se for cometida perseguição contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena aumenta na metade. E o detalhe, se a vítima for mulher no contexto da violência doméstica e familiar, a Lei Maria da Penha proíbe a realização desses acordos penais. Transação penal. Exatamente. Então, portanto, a pessoa será processada e julgada. Se o marido, ex-marido, ex-namorado, que seja, praticar um crime de violência doméstica, ou um crime, no caso de stalking, que não é necessariamente um crime de violência doméstica, mas foi contra a mulher, foi contra a namorada, foi contra a ex-mulher. Esse crime vai ser aumentado em 50%, em metade, e ele não vai conseguir fazer transação penal, fazer acordo no juizado. Ele vai responder criminalmente. Vai responder o processo criminal. Vai ter uma pena e ele vai... Vai ter uma pena no final. Se condenado, vai ser condenado a uma pena a ser cumprida. Entendi. Exatamente. Muito interessante isso, porque as pessoas têm que saber disso, Com certeza. Porque, às vezes, por bandido, só vai ficar com medo porque ele vai ser preso, né? Com certeza. Então, é importante a gente prestar atenção nisso. Outra coisa, e como é que ficou a questão da lesão corporal? Perfeito. Nós não temos muito tempo, então eu preciso que você esclareça pra gente. Duas coisas. Você falou da violência psicológica e falou da lesão corporal. Como é que ficou? Aumentou também a pena? Mexeu se a lesão corporal for em relação à mulher? Como é que é isso? Duas coisas distintas. Lesão corporal, que é o nosso clássico artigo 129 do Código Penal, teve acrescido um parágrafo de uma forma qualificada de lesão contra a mulher. Porque a lesão corporal é um crime que qualquer um pode praticar. Qualquer um pode praticar contra qualquer pessoa. Se praticar contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena aumenta, vai de 1 a 4 anos. É uma pena mais elevada. E o segundo crime que você mencionou é o crime de violência agora psicológica contra a mulher. Alteração recente que envolve o comportamento de causar dano emocional à mulher de maneira que vá prejudicar ou perturbar o desenvolvimento contra dela. A mulher. Esse é. Violência psicológica contra a mulher. Esse é um crime inserido no Código Penal especificamente para a proteção da mulher. Entendi. E aí, qual que é a pena dele? A pena dele é de 6 meses a 2 anos e multa. E vai poder ser acrescida de outro crime de violência. Também, esse aí, mesmo que a pena seja menor, não dá para fazer a transação. Se for todos no contexto familiar contra a mulher é geral. Perfeito. Não tem como fazer. Perfeito, vai ter porque que a Lei Maria da Penha que veda essa possibilidade, a pessoa responde o processo até o final. E já que foram essas alterações foram agora, durante a pandemia. Foram, recentes. E já se tem algum dado de práticas desses crimes ou não? Ainda não é muito recente, né? Muito cedo. Essas alterações surgiram agora já no ano de 2021, no começo pro meio. Portanto, ainda não tem dados estatísticos. Ou seja, o Estado precisou sentir que a mulher estava sofrendo tudo isso para poder conseguir fazer regulamentação. Exatamente. Isso mostra que o nosso legislador tem se preocupado. Talvez pela quantidade maior hoje de mulheres também dentro do Congresso, né? Porque antes não tinha. Então, acho que isso ajuda bastante também a ter essa sensibilidade, né? Com certeza. E isso chamou a atenção para um problema. Existem pontos com relação a essas mudanças que demandam uma melhor análise, demandam algumas críticas, mas fica o registro que passos estão sendo dados para tentar
ajudar na construção de uma situação melhor relacionada à violência doméstica, com a ressalva de que o direito penal não altera efetivamente o comportamento das pessoas. Nós precisamos de outros mecanismos. E no caso das pessoas ou da mulher que sofre esse tipo de crime, qual que ela tem que fazer? Ela faz o boletim de ocorrência pela internet? Ela tem que ir na delegacia? Como é que é isso? Olha, hoje, Danilo, nós temos mais ferramentas para viabilizar essa comunicação da mulher. O estado do Paraná, por exemplo, conseguiu desenvolver um aplicativo junto com a autoridade pública para que a mulher faça a comunicação de fatos no contexto da violência doméstica por um aplicativo no celular. Ah, ótimo. Então... O ideal, e aqui é importante a sua observação, que a mulher sempre comunique imediatamente à autoridade policial. Até porque o crime de stalking, por exemplo, ele exige uma manifestação de interesse da vítima. Então é importante que a vítima busque a autoridade policial. Ou seja, se ela não fizer nada, não tem o que fazer. Até porque na grande maioria desses casos, Danilo, se a vítima não leva a conhecimento da autoridade, ninguém mais leva. Então é um fato que acaba ficando impune ante o desconhecimento das autoridades. Professor Vinícius, vamos terminar esse programa. Muito obrigado por esses esclarecimentos, né? Quem está nos assistindo, a gente vai continuar mais 2 programas ainda, nós vamos falar de outros crimes relacionados à pandemia da Covid-19. Então continue nos assistindo, não saia daí, a gente termina esse programa, mas eu só quero lembrar para vocês que nós temos pós-graduação na Unifil e um leque de opções. Então se você quer fazer alguma especialização na área do direito, você está interessado, você é um curioso, você é formado em direito, venha para a Unifil. Nós temos pós na área do direito penal, do direito civil, do direito notarial, do direito imobiliário, direito do trabalho, previdenciário, perícias judiciais, vamos ter uma pós em contratos nova agora, enfim, temos um leque de opção com preço muito bom, com a qualidade que você já conhece. Então venha para cá, venha para a Unifil, tá? Deus abençoe, continue a nossa programação, obrigado pela audiência.